Quem pede, recebe. Isso acontece automaticamente. Quando alguém pergunta para você qual o seu nome, você automaticamente responde. Porque o nosso cérebro ele é programado para automaticamente responder. Olá pessoal, eu sou Bruno. Esse é o canal Desenvolvendo, Multiplicando, Exponencializando Valores. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Aquele que bate na porta, ela abre-se-vos-á. Isso até são frases ditas por Jesus, mas é uma verdade. Automaticamente, tudo que a gente pede, a tendência é receber. Só que o que eu vou abordar aqui é que entre o pedir e o receber, existe um processo. E existem 3 passos que se você executar, você vai alcançar, você vai receber sempre ao pedir. E eu vou explicar passo a passo aqui para você, esses 3 passos. O primeiro passo, quando você pede para que você recebe, qual é o primeiro passo? É a quem pedir. A primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente vai fazer um pedido é saber para quem que a gente pede. Tem que ser para a pessoa que tem a competência de dar aquilo que a gente quer. Então, o primeiro passo quando você pede para alguém algo que você queira receber, você tem que analisar quem você vai pedir. Se essa pessoa ela é competente ou tem a competência para te dar aquilo que você quer, aquilo que você almeja. E aí, você tem que ir diretamente nessa pessoa pedir. Muitas das vezes a gente terceiriza o pedido. A gente pede para alguém falar com a pessoa. Aconteceu comigo uma vez. Eu fui fazer um pedido para uma pessoa. Eu trabalho com lanchonete, com quiosque. Eu fui pedir para uma pessoa para colocar na empresa dela, num espaço, tipo num estacionamento, um quiosque meu. Só que eu não tinha acesso ao dono dessa empresa, que é a pessoa competente. Então eu fiz uma amizade com um funcionário e pedi para que esse funcionário levasse a informação da minha motivação de colocar um quiosque naquele estacionamento ali daquela empresa. E aí o funcionário, ele foi e levou. Depois de uns dias, eu fui funcionário, eu tive contato com o funcionário disse, olha, eu já falei com ele deu a resposta. Vai depender de algumas questões, porque a empresa ela está verificando alguns espaços para colocar uma praça de alimentação, então vai depender de muitas coisas. E aí ele vai dar a resposta para você em relação à sua carrocinha. Olha só, o funcionário, eu falei quiosque, ele levou carrocinha. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a informação ela chega distorcida. Então, muitas das vezes, a pessoa competente ela não tem ideia do seu pedido. Então, o ideal é você ir diretamente na pessoa e fazer o pedido. Ou então, se você for terceirizar, tem que ser para alguém que seja o braço direito da pessoa competente. Aquela pessoa que a pessoa competente ouve. E tudo que ela pede, ele faz. Como foi nas bodas de Caná, que Jesus transformou a água em vinho, que Jesus acatou um pedido da sua mãe. A mãe que pediu para Jesus. Um pedido das pessoas que estavam lá no casamento. Então, dessa forma a gente consegue. Mas o ideal é a gente ir diretamente na pessoa competente. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo? O segundo passo é, uma vez encontrando a pessoa competente, temos que verificar se a pessoa tem a disposição de dar aquilo que a gente pediu. Se ela dispõe daquilo que a gente pediu. Porque não basta só ir na pessoa competente, mas além da pessoa ser a pessoa competente para nos dar aquilo que a gente quer, a pessoa também precisa dispor daquilo que a gente quer. Muitas das vezes, a pessoa não dispõe, ainda que seja a pessoa competente. Já aconteceu comigo também em relação à questão de quiosque, inclusive está acontecendo no momento. Eu estou querendo um espaço para colocar dentro de um condomínio, o condomínio também está verificando a área, eu fui na pessoa certa, a pessoa certa me acolheu, só que ela não dispõe
do local para me dar aquilo que eu pedi. Então, o importante é você ir na pessoa certa, competente, e a pessoa também ela precisa dispor. Dispor é o segundo passo. E tem o terceiro passo, que é um passo que eu acredito ser o mais importante, que além de você ir na pessoa competente e a pessoa dispor de algo, vamos supor que a pessoa é a pessoa certa e ela dispõe daquilo que você pediu, só que ela tem que querer. Ela tem que querer também te dar. E aí que entra todo o desenvolvimento de valores, que é a sua capacidade de comunicação, a capacidade de você agradar as pessoas. Por exemplo, Jesus, quando se conectava com pessoas, ele, antes de fazer os milagres, ele agradava as pessoas. Ah, Bruno, como é que você sabe disso? Jesus chegava diante de um cego ou de um paralítico e ele perguntava: o que queres que eu te faça? Não parece muito óbvio se a pessoa é cega ou é paralítica? Você perguntar o que queres que eu te faça, parece óbvio, né? É óbvio que para o cego é dar a visão e para o paralítico fazer ele andar. Mas não, Jesus queria saber deles o que eles queriam, porque Jesus queria, antes de fazer o milagre, queria agradar. E você agrada quando você pergunta o que queres que eu te faça. Então, o terceiro passo, que é fazer com que a pessoa queira te dar, depende muito da conexão que você cria com a pessoa. Então, existem esses 3 passos para você receber qualquer coisa. É a pessoa competente, a pessoa dispor e a pessoa querer também te dar. Uma vez eu trabalho também com pastel e caldo de cana, eu estava servindo uma pessoa o caldo de cana e tem sempre aquele chorinho, né? Você serve a pessoa paga e tem um chorinho, você completa o copo da pessoa. Eu não esqueço dessa cena. Um morador de rua, ele pediu algo para mim e ele recebeu de imediato, porque ele foi oportuno. Ele observou que tinha uma mulher lá consumindo, eu tinha colocado o copo de caldo de cana para ela, e na hora que eu fui colocar o chorinho, ela não aceitou. Então, nesse momento, o morador de rua chegou para mim e perguntou, ele chegou na pessoa competente, que sou eu, o caldo de cana que ele queria, eu tinha disponível, e ele veio no momento oportuno de forma educada. Ele perguntou assim: senhor, você poderia me dar um pouquinho de caldo de cana? Eu tenho até o copo aqui comigo. Eu fui e dei o caldo de cana para ele. Ele pediu e recebeu. Como eu já falei, repetindo, ele foi na pessoa competente, que no caso era eu. Eu tinha disponibilidade daquilo que ele pediu, e a forma que ele se conectou comigo, ele conseguiu fazer a leitura e o time exato do pedido dele. Então é uma coisa simples, mas a gente observa que quando a gente pede, a gente recebe automaticamente, desde que cumpra esses 3 passos, que é o processo até o recebimento, que é o de achar a pessoa competente, que é o da pessoa competente dispor daquilo que se pede, e você ter uma boa conexão, um bom network, uma boa relação com a pessoa.